Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem Na com vocês? paz, irmãos. Tudo bem? Que linda essa introdução. Eu cheguei a chorar aqui quase. Emocionante, né? Foi muito Pai manja das linda. coisas, né? Eu achei que tava no cinema já, cara. Achei que Pois já ia. é, essa foto, se apagasse a luz aí, pegasse a pipoquinha, achou que tá no cinema mesmo, né? É, e o final em breve nos Em cinemas. breve. É. Ia ser Já lindo. começou o filme agora, é o lançamento aí, ó. Muito maravilhoso. Esperar o pessoal ir chegando. Vamos esperar Temos ter cinco pelo menos pessoas um agora. irmão lá. Hoje já tem 5. Glória a Já. Deus. Esperar chegar a 100, a gente começa lá. Vamos lá, esperar chegar 100 pessoas. Até amanhã esperando. Quando começar a cair o Pix, a gente começa a live, né, irmão? Vocês sabem como é que funciona, né? Pra quem é novo aqui no canal, é assim, quando a gente É chegar ao número de R$ 100, a gente começa a transmissão. o mundo gospel. Pois é. Bom, Vamos dar bom, aqui a paz para a irmã Rosemary, paz do Senhor, irmã, tudo bom? Mas então, irmão, acho que a gente já pode começar a dar a introdução aqui pro pessoal, né? Se tu quiser se apresentar também pro pessoal que ainda não te conhece, tal, falar do teu canal. com certeza. Eu acho até que não tem alguém que não me conheça aqui pelo grande sucesso do nosso canal. Pois é, possível, né? Acho que Não, até uma a gente, heresia isso daí, cara. a gente gosta de brincar, então espero que vocês entendam as nossas brincadeiras aqui e não apedrejem a gente de primeira. Tenham paciência, apedrejam no final. Então, meu nome é João Vitor Boff, né? Eu sou do canal João Vitor Boff e eu também compartilho acerca das escrituras, acerca da volta do Senhor e alguns conteúdos que, infelizmente, muitas instituições acabam por não ensinar, né? Assuntos muito relevantes, alimentos sólidos, né, que vêm para edificar o corpo, assim como o irmão Jean,
um grupo de irmãos que também se disponibilizam para estar ensinando, compartilhando aquilo que Deus falou com a gente, né, que Deus tem mostrado, e também compartilhando isso com os demais para o crescimento da igreja. Hoje, né, eu e o Jean aqui, essa live, depois eu vou fazer um download dela, vou botar lá na minha também, né, Jean? E aí, o que eu ia dizer? A live de hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito interessante, tá? Não muito falado, talvez vocês tenham algumas dúvidas sobre o assunto, tá? Que é o Hades, o seio de Abraão, a ressurreição, quando é que nós ressuscitamos, aqueles que morreram já em Cristo e aqueles que morreram antes de Cristo, né? Onde eles estão hoje? O céu está lotado de gente, não tem ninguém, e onde que estão essas pessoas, né? Então a gente vai conversar acerca disso, sobre esses assuntos. Vamos também falar, vamos talvez aproveitar também para falar acerca de se teremos consciência ou não depois então da morte. Nós nos lembraremos de tudo que vivemos, o que passamos, o que fizemos de certo, de errado, os nossos familiares, e também podemos falar até acerca de como será o nosso corpo glorificado. Como será, né? Será uma alma penada? Né? Será um sopro, uma luz? O que será? Como será? Então, isso. Até, né, irmã Jean, para falar sobre isso aí, o verso 35 lá que a gente estava conversando de 1 Coríntios é muito perfeito para isso, para diferenciar, tá? Enfim. Irmãos, agora o irmão Jean Pierre, que não é o Jean Pierre que joga no Grêmio, mas é muito Jamais, melhor que ele, vai falar com certamente. vocês. Tem mais galardão, tudo mais, né? Só pelo fato de não ser gremista já tem galardão superior já. Mas enfim, irmãos, o irmão fez a introdução aí. A gente separou aqui algumas leituras para vocês, até para ter um embasamento bíblico e o pessoal não ficar dizendo que a gente está inventando a nossa cabeça. Porque às vezes a gente faz uma live, o pessoal acompanha a live até o final, e ainda assim, depois que a live termina, parece que a pessoa não acompanhou nada. Porque comenta e ainda contradiz tudo que a gente falou e ainda coloca palavras na nossa boca. Então, por isso que a gente vai estar aqui usando esses versículos aqui para vocês verem. Mas preste atenção, né? Porque também não adianta vir aqui só para vir, né? Deixar o like e fazer outra coisa. Tem que ficar até o final para realmente ter esse entendimento das escrituras. E deixem a pergunta de vocês também, pessoal, se vocês tiverem dúvidas acerca dos temas, se sintam à vontade de perguntar. O irmão Jean Perguntas, vai ver ali, né? Porque eu não consigo ver aqui. Se eu perguntas não... só no superchat a gente vai responder, tá bom, irmão? Se não for no superchat. Só no superchat. Se vocês Enfim, quiserem, né, deixar o brincadeiras à superchat. parte, irmãos. Nós vamos começar então. É no 1 Coríntios que o irmão falou, no verso Isso. 1 Coríntios 15, né? Que a gente tinha marcado. Isso, 1 Coríntios 15, a gente tem do verso 50 até o 58, e também algo como eu acabei de falar, que a gente pode 35, né? contextualizar depois, né, irmão Jean, acerca de como será o nosso corpo depois de ressurreto. Mas eu acho que a gente pode ir por Perfeito. partes, né? A gente pode ir por partes. A gente deixa para ler então 1 Coríntios 15, 35 depois, e a gente começa no verso 50 ali, para Beleza. já se dirigir acerca ali do seio de Abraão e do Hades. Perfeito. Eu vou fazer a leitura aqui então para os irmãos, aí o João pode comentar depois que eu fiz a leitura aqui. Então lá, vamos lá, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Aqui que começa agora uma distorção que os pré-tribulacionistas falam para dizer que o arrebatamento é antes da tribulação, né? Vou continuar aqui para vocês verem. Ó. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui que eles usam, eles ignoram tudo isso que eu já li, né? E só pegam isso daqui, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos. Aí eles simplesmente pegam só isso e param, né? Mas continua a leitura ainda, vejam só. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, a gente vê aqui claramente, tá, que está falando da transformação dos corpos, que é no abrir e fechar de olhos e não do arrebatamento secreto aqui. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E que quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Perfeito, muito bom. Vamos lá, então, gente, peguem a caneta de vocês aí, se vocês quiserem anotar. Perfeito. A Já gente vai, deixa então, anotado. vamos, então, por partes, né? Vamos, então, ler, desvendar aí algumas coisas acerca desse texto. A gente vê, então, amados, ali que no verso 50, a palavra vai dizer que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, amados, ninguém herda o reino de Deus sem ter o corpo glorificado, tá? É impossível, nem a corrupção herdará a incorrupção, ou seja, para ganhar o reino é necessário ressuscitar e ter o corpo glorificado, tá? Isso aqui já é uma grande confirmação de que no milênio existirá morte, tá? Porque nós vamos reinar sobre nações, tá? E aqui está falando que essas nações que entrarão, né, depois nos outros tantos textos, enfim, vocês já devem saber, que essas nações, então essas pessoas que ali estão, existe um pouco de dúvida, o que essas pessoas vão? Elas vão morrer sim, né, elas vão morrer, porque somente herda o reino eterno, o reino de Deus, se você então for revestido da incorrupção, que aqui tem a ver então com a ressurreição, depois a gente vai ver o soar da sétima trombeta, a ressurreição, o corpo glorificado, onde receberemos o galardão para reinar sobre as nações, e aí sim nós herdamos o reino de Deus, por meio do testemunho de Cristo Jesus, né? Nós, os vivos hoje. Então é impossível reinarmos com Cristo, tá? Sem que nós estejamos com o corpo glorificado, estejamos com o corpo glorificado. E aqui ele fala que eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Lembrando aqui que Paulo está se dirigindo à igreja, tá? Quando ele fala que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, não está falando das nações, está falando da igreja de Cristo Jesus. E nesse num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, tem a ver então ali com os mortos, que ele vai falar ali que ressuscitarão primeiro, tá? E depois então os vivos serão transformados. Transformado como? Se encontrarão com Cristo nas nuvens, terão o corpo glorificado, não vão morrer para ressuscitar, simplesmente quando o Senhor vier sobre as nuvens do céu, os mortos ressuscitarão primeiro, que aí nós vamos ver depois aonde que eles estão aguardando, e depois os vivos, no abrir e piscar de olhos, também se encontrarão com Cristo nos ares. Quem? A igreja de Cristo Jesus, tá? Mas isso só ocorre a ressurreição dos mortos, tá? A ressurreição dos mortos, daqueles que estão aguardando a volta do Senhor, só acontece ao som da última trombeta. E né, não precisamos nem conversar acerca disso, que a última trombeta ela vem depois da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque hoje até eu Ó, estava. mas segundo o Júnior Trovão, a última trombeta não se de todas. Segundo o Júnior Trovão, então, a última trombeta ela toca antes, né, de iniciar a tribulação. Não sei como que seria possível isso matematicamente, sendo que a sétima trombeta é a última e ela toca só no final, no findar dos 7 anos de Daniel. Mas, né, é uma teologia meio satânica aí que está no nosso meio.
Então ele está falando, seguimos aqui, né? Tá? Verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Tá? E isso só se dá mediante o corpo glorificado, mediante a fé, né, acompanhada das nossas obras, que dão testemunho da nossa fé no momento da volta do Senhor, quando o Senhor vem, e então, primeiro os mortos, depois nós. Então, é impossível nós herdarmos e reinarmos com Cristo no milênio, tá? Com o corpo que temos hoje, sem ser ele glorificado. É isso que está falando também. Vamos lá, verso 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, no momento da volta do Senhor, quando nós recebermos ali, formos arrebatados aos ares, né, levados aos ares, com o corpo glorificado no abrir e piscar de olhos, nós seremos então revestidos da imortalidade. Então se cumprirá nesse momento, tá? Nesse momento que vai se cumprir o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, tá? Aqui uma coisa também, irmã Jean, que a galera costuma não compreender muito bem, é que eles costumam dizer, olha aí, ó, a lei, os mandamentos de Deus não precisa seguir porque é a força do pecado, é a lei. Só que a lei que está sendo dita aqui não é a lei, né, moral, mas é a lei de dogmas, de rituais, né, que eram feitos, sacrifícios e tudo mais que a gente sabe, né, para a justificação de pecado. Porque esses ritos, esse tipo de justificação não tem valor algum para Deus, e ele é o que mantém às cegas, muitas pessoas achando que elas são justificadas por sacrifícios, por oferendas, por ofertas ou por qualquer tipo de coisa, tá? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Embaixo tem a autoexplicação do que eu acabei de falar. A vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes, tá? Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Lembrando aqui que a fé aqui, que vem, né? A salvação vem por meio da fé, não pode estar separada da abundante obra, do nosso serviço na obra do Senhor, tá? Não pode haver separação de fé sem obras, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, tudo aquilo em que nós fizemos para o Senhor, né, nós servimos, nós nos colocamos a serviço, tudo será recompensado. Aqui ele fala que esse trabalho não é bom, por quê? Porque ele está falando do galardão, do galardoamento, da recompensa, né? De nós chegarmos diante de Jesus, Jesus vai olhar, então ali vai dizer, servo bom e fiel, agora eu vou te colocar naquilo que eu prometi, né? Vou te colocar no meu reino, você vai reinar comigo, no reino sacerdotal de reis e sacerdotes. Então ali receberemos o galardão segundo as nossas obras. O texto em si, gente, ele é muito autoexplicativo, tá? Para você conseguir criar essas teologias loucas que tem por aí, você tem que se esforçar muito, sabe? Tem que ser muito esforçado, porque o texto ele é bem autoexplicativo. Se você ele lê na sequência, se você lê o contexto, que a gente vai ler depois, o verso 35 também, ele está falando acerca de uma sequência de acontecimentos, tá? Primeiro ali, então, ele fala para herdar o reino, para herdar o reino de Deus, é necessário que se toque a última trombeta, que os mortos ressuscitem, para encontrar com Cristo nos ares, tá? Ressonar o som dessa última trombeta, e ali então a morte vai ser tragada, né? Ali também então nós receberemos o nosso galardoamento, porque todo trabalho não foi em vão, né? Que os sacrifícios que a gente faz, que era a lei lá atribuída na antiga aliança, não tem mais valor, porque a justificação é somente por meio da fé em Cristo Jesus, acompanhada de boas obras que vão resultar então na recompensa que herdaremos com Cristo no milênio e também na eternidade, que vai resultar também no corpo que teremos espiritualmente, como vai dizer no verso 35 depois. Mais ou menos isso, né, irmão? Perfeitamente aqui. Também só queria fazer uma pequena ressalva. Aqui no verso 56 que fala: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei.
muita gente também acha que não precisa fazer obras, né? Porque a Sim. graça basta, a graça é suficiente. Sim, a graça basta, a graça é suficiente. Porém, como o Tiago fala, que muita gente pensa que se contradiz Paulo e Tiago, quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, ele não está contradizendo nada do que Paulo falou, pelo contrário, entendeu? Ele está dando ainda um sustento, um apoio, uma base para aquilo que Paulo falou. Porque a gente vê, por exemplo, Abraão, né, que é usado por Paulo naquele exemplo, que ele foi justificado pela graça, né? Mas por quê? Não pelas obras, né? Mas pela fé. Mas por quê? Porque ele não simplesmente não foi como é que eu vou dizer, aleatoriamente que Deus escolheu Abraão. Ah, vou aqui escolher tal pessoa para ser salva e vou escolher outra pessoa ali para ser condenada. E que muita gente usa Romanos 9 para fazer isso, para mostrar uma predestinação arbitrária antes da fundação do mundo, que é até um estudo que eu estou fazendo aqui no canal. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Daí já vai estar dando uma explicação maior para isso também. Se vocês quiserem, depois da live, acompanhar lá, acompanhem. Beleza, e lembrando que o verso 58 fala do trabalho não ser em vão, né? Então aqui, o que nos dá a vitória é o intermédio, por um intermédio do Senhor Jesus Cristo, e o nosso trabalho não é em vão, vai ser recompensado. Então é uma fé que gera e exerce uma função de serviço, né? Uma função ali do que o Senhor nos orientou a fazer, né? A ensinar. Parece que o irmão João acabou caindo aqui a conexão. Vamos esperar para ele retornar aqui. Acontece, pessoal, ao vivo é assim mesmo. O João tá lá em Londres agora. Ele não tá aqui no Brasil, então pode ser que seja alguma coisa assim, né? Mas vamos aguardar aqui para ela retornar aqui. Foi lá receber revelações inefáveis, né? Aí voltou aqui. Cara, surreal. De repente aqui caiu tudo e sei lá, parece que tem um CPU conectado aqui com o meu negócio aqui. Não sei. Poxa, Me estranho. hackearam o Google, eu acho. Vamos ver depois. Espero que não Os caia mais. sarracenos que hackearam aí, cara. É, me hackearam, viram que eu estava usando palavras inefáveis aqui. Então, o que que tu falou? Qual Mas pode. heresia tu continuou falando? Não, eu disse que você caiu, que foi arrebatado. A gente tava esperando você voltar para trazer a revelação para nós aqui. Gente, fui arrebatado, o céu é lindo, tem diversas moradas. Nós estamos entoando cântico juntamente com os anjos, tá? Temos 6 asas. Escutou lá E os tem gemidos uma, exprimíveis, e tem uma os gemidos praia, uma praia de nudismo lá, para quem quiser aproveitar. e os Misericórdia. gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Tu conseguiu decifrar lá em cima ou não? Então, ele tá num trono à parte que não deu para eu ter acesso. Ah, que pena, cara. É um trono que ninguém consegue acessar, né? É inacessível, inacessável. Bom, essa nossa ironia aqui vai difamar, vai escandalizar. Vamos por Mas vamos partes. continuar então. Tá, continua aí, irmão. Pode continuar aí, mano, o teu raciocínio que tu tinha Então, não, parado aí. eu já até me esqueci o que eu estava falando, mas eu estava falando então que a sequência do texto ela já auto-explica que a fé ela é acompanhada pelo bom trabalho, né? E o nosso bom trabalho, então, é servir tudo aquilo que o Senhor nos orientou. Ensinar, corrigir, né? Servir, amar, ter compaixão, orar, né?
anunciar acerca das boas novas, cuidar daquele do pequenino, né? Nós somos pequeninos, né? Mas cuidar um dos outros, né? Não deixar. Então a gente sabe tudo que o Senhor nos orientou a fazer. Essas obras são a que nos acompanham no dia, né? Depois da ali nós ressuscitamos, corpo glorificado, recebemos nosso galardão e vem por meio então dessas boas obras, seguindo os princípios que o Senhor nos deixou. As leis, sim, são leis. O Senhor nele ele diz que é impossível você amar, né, a Deus se você não ama o seu próximo, se você não serve. Então é uma lei, sim, é um dever nosso que nos orienta de sabermos onde estamos, se estamos no amor de Deus ou se não estamos, né? Se servimos ou não servimos a Cristo Jesus, tá? Então ela é bem simples de entender esse texto. Por que a gente leu esse texto agora, irmãos? Porque ali está falando, né, irmão, já a gente estava falando então que primeiramente, então os mortos vão ressuscitar, depois os vivos vão abrir e piscar de olhos, naquele momento, ao som da sétima trombeta, quando Cristo vier sobre as nuvens do céu, nós iremos nos encontrar com ele. Como, João, que nós vamos nos encontrar com ele se os que já estão mortos ressuscitam ali e já estavam com Deus, segundo o pré-tribulacionismo, né? Porque o pré-tribulacionismo acredita então que aquela pessoa que morre, ela está aguardando com Deus. no É céu. meio, é meio contraditório até mesmo com o próprio texto, porque o texto diz que ao som da sétima trombeta, os mortos ressuscitam primeiro e depois nós, no abrir e piscar de olhos, né, somos transformados e nos encontramos ao som da sétima trombeta com Cristo. Se nós nos encontramos com Cristo junto com os mortos que estavam aguardando a ressurreição e nós não abrir e piscar de olhos, quer dizer claramente, quem tem uma interpretação de texto lógico, que essas pessoas que estão aguardando, elas não estavam no santuário de Deus. Elas estavam aguardando. E qual lugar era esse aguardo? Onde elas estavam aguardando? Agora a É gente isso que vai a gente entrar vai nisso. ver. Vamos ler lá então o verso 35, irmão. Você falou pra gente ler? Eu estava no Lucas já. Eu ia voltar depois Ah, para lá. tá, vou ler Lucas então. É. Vou ir lá para Lucas, então voltar aqui. Lá em Lucas, né? Então, deixa eu dar uma folhadinha aqui na minha Bíblia. Só um segundo, irmão, já localiza aí. Viu? Lucas está no Novo Testamento, tá, Gê? Ah, eu achei que era no Antigo Testamento. Achei que tava no pseudepígrafo ainda. Eu tenho É. que pegar outro negócio aqui. Então tá, irmãos, Lucas 16, versículo 19, tá? Vamos lá então. Lucas 16, versículo 19. É isso, né? Que ele vai contar a história, então, irmãos, do rico, tá? E o mendigo ali, Lázaro, tá? Ele vai contar, então, a história ali. É, e o contexto está alinhado com o texto que a gente acabou de ler com vocês sobre os mortos que aguardam a ressurreição. Perfeito. Aí que a gente vai ver tudo isso bem certinho, sem sombra de dúvida. Então vamos lá, Lucas 16, versículo 19. Vamos lá então. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas úlceras, ou seja, suas feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Olha aqui para onde, ó. Para o céu? Não. Para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui que está o erro, né, irmão? Na tradução. Depois o irmão quiser comentar, né? Pode falar já. Que muita gente interpreta mal. Interpreta o inferno já como o local final, né? Da Uhum. condenação, mas não é isso. Não é, o inferno é outro. Exatamente. No inferno, estando em tormentos, que seria outro nome aqui que a gente vai falar depois, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua,
porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto, olha só que interessante, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Será que essa parábola ela foi colocada ali em Lucas, ela foi deixada para nós assim, como uma parábola fantasiosa, uma de, vou contar uma historinha pra galera aqui, pra galera ficar, sei lá, né? Tem nada Passar o pra fazer, tempo não tô, assim. não tô dormindo muito bem, o pai vai contar pro filho, né? Vou uma historinha pra te Sim, contar. Gente, óbvio que não. Isso aqui revela um contexto real, né? Que o Senhor nos deixa aqui para quem lê entenda, aquele que tem o Espírito compreenda, alinhe as profecias, tá? E compreenda esse texto. E nós vamos ajudar vocês a entender aqui, tá? Vamos por partes, então, né, irmã João? Não sei se depois perfeito. você pode falar ali também ali sobre as palavras ali que estão meio que mal traduzidas, tá? Então a gente vê aqui o contexto então do rico, tá? E de Lázaro. A gente vê que esse rico, esse homem, ele vivia uma vida, né, uma vida de riquezas e ele, né, regalava esplendidamente, ou seja, ele se achava o rei, né? Ele se achava o cara, ele não precisava de nada e nem de ninguém, mas aquilo que ele tinha conquistado, as riquezas, enfim, ele se gabava disso. Enquanto Lázaro foi um homem que sofreu muito nessa vida, pelo que o contexto diz, né? Ele sofria, ele sofria de uma chaga aqui dura, pesada, né, amados? Sofria muito, tanto que ele pedia, ele é um daqueles pequenos que o Senhor lá na frente ele vai olhar e vai dizer, mas quando você não visitaste os meus pequeninos, quando você não deste um copo de água, quando você não deste um pão para comer, você não estava dando a mim. Esse também é o contexto que se refere aqui, tá? Jesus lá na frente vai olhar para esse Lázaro e vai falar, olha, quando o meu pequenininho chegou até você, você não deu pão para ele, você não deu água para ele, e você não estava dando a mim. Conseguem compreender que está alinhado com esse texto? Tá? E percebam uma coisa muito interessante aqui, amados, é que esse homem, o mendigo que sofreu muito, ele foi para onde? Ele foi para o seio de Abraão. Nós vamos entender o que é o seio de Abraão, mas ele foi para um lugar de deleite, tá? Ou seja, todo o sofrimento que ele passou aqui foi em vão? Não. Gerou nele, né, um ambiente de deleite que a gente vai ver para onde vai configurar, que vai ser provavelmente, logicamente, né, para a ressurreição que a gente vai ver lá em Cristo Jesus, ao som da sétima trombeta. Mas então você vê que quando se prega hoje, você não pode ficar doente, né? Porque você está em pecado. Se você está doente, você sei o que, não quer. Cara, esse cara viveu uma vida com chagas, humilhado, né? Só queria o básico ali para ser amado, para ter uma vida digna, e o destino dele foi para um lugar de deleite, porque no coração dele, né? Provavelmente, então aqui ele se abriu a Deus, né? Ele aceitou então aqui que ele em si mesmo não tinha salvação, né? Mas ele foi um homem humilde, reconhecedor e mesmo com toda a doença que ele tinha, ele foi para um lugar de deleite. Consegue entender? Então a galera hoje no meio cristão tem medo, né? Você não pode ficar doente, você não pode ficar aquilo, você não pode. Né? A gente vê Timóteo, Paulo, na própria carta, falando: toma um pouco de vinho porque você tem problema no estômago. Paulo poderia orar e curar Timóteo,
mas de repente Timóteo tinha um problema de estômago, tá? Então, por exemplo, não demonizem qualquer tipo de enfermidade, dificuldade, de frio, O fome, próprio sede. Paulo tinha um espinho na carne que ele retrata nas suas carnes, que atormentava Exatamente. muito ele. E o pessoal demoniza tudo isso. Então a gente vê que o destino de você estar tá enfermo, estar tá com alguma dificuldade, vamos orar sim, né? Para você ser curado, para que você possa estar tá revigorado com suas forças, né? E poder sim ser cheio de saúde e energia para pregar o evangelho. Mas também, se você não for curado, não é para desespero, não é porque você está em pecado ou algo assim. Existe um propósito de Deus para cada coisa, tá? Vamos continuar aqui. E aconteceu então morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Perceba que quando ele morre, ele é levado por anjos. Então, né, vamos pensar, quando a gente morrer, nós seremos levados por anjos também. Depois a gente vai ver para o seio de Abraão, tá? E também morreu o rico e foi à sepultura. Ou seja, aqui também tem, né, ele desceu ao lugar dos mortos, tá? Então aqui morreu os dois. O homem, o mendigo, ele foi levado por anjos para o seio de Abraão, enquanto o outro foi à sepultura, desceu ao mundo dos mortos. Aqui vai dizer que no inferno, tá? A tradição aqui do inferno, o inferno não é um lugar eterno, tá? O inferno aqui, ele é o Hades, tá? Que é onde a pessoa está aguardando o julgamento, nós vamos ver depois, tá? Um lugar de tormento, porque ela vai estar cercado ali de todo o pesar, né, de toda a maldade que fez durante a vida e vai conseguir compreender a desgraça que se meteu, tá? E ele está falando no inferno, no Hades, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, amados, o que a palavra está dizendo aqui? Que levantou os olhos, tá? Levantou os olhos não é olhar para cima, olhar para frente, tá? E ele viu então ali de longe Abraão e Lázaro, tá? No seu seio, no ambiente de deleite. Ou seja, é em um lugar, tá? Aonde os dois estão e podem ver o outro, tá? Abraão e Lázaro conseguiam ver, então o rico e o rico conseguia ver Abraão e Lázaro. Só que aqui o que ele vai dizer, tá? Então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, ele falou, né? E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então, ou seja, o Hades, esse lugar onde ele está aguardando o julgamento, porque ele não foi julgado ainda, ele está aguardando, ele morreu e foi diretamente para esse ambiente, tá? Ele está sendo atormentado naquele lugar, ou seja, um lugar de tormento. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, tá? Você recebeu tudo o que precisava e foi aquela desgraça que você foi, tá? E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tá? Tu em tormentos. Ou seja, o seio de Abraão é um local de consolo, de deleite, de consolo, aonde nós, então ali ele está consolado. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, amados, pensem comigo aqui, ó, tá? Abismo, tá? Abismo significa, quer ajudar aí, Jean? Oi? Abismo, sobre o abismo. Ah, Imagine, sim, com, sim. imagine comigo aqui, pessoal, ó. Aqui, ó, tá? Aqui tá o homem rico que tá no Hades. No Ele Hades, é, lugar de levantou os tormento. olhos, ele levantou os olhos e conseguiu ver aqui desse lado Abraão e Lázaro. Só que E aí Abraão tinha o fala abismo. para ele: existe um abismo aqui, ó, É, tá? só tem Que uma é coisa aqui impossível. também, Pode falar, que irmão. o pessoal, ele acha que tem uma linha que diz que o seio de Abraão foi arrebatado ao céu, né? Acho que o irmão É. conhece. Então, Eu não. quando ele fala nisso, eles pensam que o rico estava no inferno e levantou os olhos e Para viu cima. Lázaro no céu, né? E viu Lázaro no E o céu. E que abismo esse seria o abismo quê? seria a terra, entendeu? Ah, Mas não é isso que o texto está falando. sim, É, né? o Não texto está é falando isso. exatamente como o irmão João está explicando aí para vocês. Não é isso que o texto está falando, tá?
Tá, vamos continuar então. Aqui, amados, então existe aquele abismo, que a gente vai ver que nesse abismo aqui também, tem outros textos que falam que existem anjos que foram aprisionados nesse abismo, que estão aguardando, tá? Estão aguardando o soar da sétima trombeta para serem lançados no lago de fogo, junto com o anti-messias, tá? Junto com o povo que recebeu a marca dele, tá? E todos os anjos que estão aguardando para ser lançados no lago de fogo, eles estão aprisionados nesse abismo, tá? Que, que fica ali nesse abismo que existe, nesse lugar Essa aí que região existe, aí. nessa região aí que existe entre o seio de Abraão e o Hades, tá? Então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Aqui a gente também já vai derrubar outra coisa que a gente ia falar na live, tá? O homem aqui, ele faleceu e ele implora então Abraão para que mande ele para casa paterna. A continuação vai dizer que porque ele tem 5 irmãos, para que ele lhe dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ou seja, ele morreu, ele está no Hades, no inferno, tá? E ali ele lembrou, ele não esqueceu do que ele viveu, ele sabia porque estava ali. Abraão falou para ele: olha, na vida você recebeu tudo isso, Ele tinha uma tá? consciência ali do que ele tinha Ele feito. não perdeu a consciência, ele tinha totalidade de consciência, sabia que tinha 5 irmãos, sabia que eles não conheciam, não tinham ouvido os profetas e nem Moisés. E aí ele pede o quê? Então pelo menos deixa eu ir até lá, para que eu avise eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ou seja, ele tem total consciência do que tá, do que ele viveu, do como os irmãos dele estavam, também sem ouvir os profetas e Moisés, tá? Depois a gente vai ver o porquê que Abraão vai falar se eles não ouvem o profeta Moisés, enfim, daqui a pouco eu vou chegar lá. Então ele tem total consciência, tá, irmãos? Então não caiam nesse engano. Depois a gente vai ler muito mais texto sobre isso, mas nesse engano que morreu não se lembra de nada. Gente, tem que ser muito assim antibíblico para falar uma coisa dessa. Tem que ter muito espírito do anticristo para falar uma besteira dessa. Porque se você lê a Bíblia, olha, se tu duvidar, tu abre aleatoriamente, tu vai abrir numa coisa que vai num texto claríssimo que você vai ter consciência, tá? Enfim, vamos continuar. Tem, tem uma pergunta aqui do irmão do canal Luz do Mundo. Vou colocar aqui na tela se o irmão quiser responder. Este seria o mesmo abismo onde está trancado Abaddon? Ou vocês acreditam que pode ser outro lugar? Cara, eu creio que sim, porque ali eu creio que ali nesse abismo tá preso todos os 200 anjos que se rebelaram e foram então sentenciados por Enoque, né? Eles foram, Perfeito. eles foram sentenciados e foram lançados nesse abismo à espera, né? Eles não estão à espera do julgamento, eles só estão à espera do lago de fogo, porque eles já foram sentenciados, tá? Eles só estão esperando o quê? O tempo determinado de cada coisa, porque não existe ninguém no lago de fogo ainda, tá? E no inferno, que é o Hades, existe todo aquele que morreu sem o Senhor, é um lugar de tormento, mas também não é um lugar eterno, tá? Então vamos lá continuar. Ele falou, ó, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, tá? Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Aí Abraão disse: porém, ele respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui tem uma jogada muito inteligente que a passagem diz, porque se ressuscite alguém dentre os mortos, nem ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles não, se eles ouvissem Moisés e os profetas, eles creriam em Cristo Jesus. A linha de você compreender e entender e ouvir os profetas e Moisés é cair em Cristo Jesus, tá? E ainda ele faz um joguinho aqui, eu acho que o senhor tirou sarro aqui, porque Abraão, né, tirou sarro e falou: ainda que ressuscite alguém entre os mortos, eles não dão ouvidos. Jesus veio ressuscitar dentre os mortos, foi o único que ressuscitou dentre os mortos, tá? Lázaro, lá na outra historinha, tá? Ele reviveu, como já gosta de falar, ele reviveu, porque Sim. depois ele morreu de novo. Mas o único que ressuscitou e ainda hoje está vivo é Cristo Jesus. Então aqui ele faz uma referência a Cristo Jesus. Se você não ouve os profetas e Moisés que vão apontar para Cristo Jesus, você
provavelmente não vai conseguir compreender quem Cristo é, porque era necessário. Então, aqui ele também faz uma referência, já dando uma petelecada aqui nos judeus, falando: olha, se vocês ouvissem realmente os profetas e Moisés, vocês creriam em Cristo Jesus. Enfim, vamos continuar. A gente vê aqui, irmãos, claramente, então, esse ambiente, onde é o Hades e o seio de Abraão, tá? Onde tem Abraão aguardando. O que que Abraão está aguardando? Abraão também está aguardando a ressurreição, tá? Abraão está aguardando a ressurreição, assim como o jovem ali, o mendigo ali, Lázaro, tá? E o que que está aguardando esse rico que está no Hades? Ele está aguardando a ressurreição? Está aguardando a ressurreição, mas ele não está aguardando a primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição, que o Senhor fala, felizes daqueles que tiverem parte na primeira ressurreição, são somente para aqueles que estão no seio de Abraão. A segunda ressurreição é para todos aqueles que aguardam no Hades, que vai ser o quê? O julgamento do tribunal do trono branco depois do milênio, que ali sim, então, esses que estão no Hades, no lugar de tormento, eles estão aguardando o julgamento para o quê? Para definir se eles vão o quê? Vão entrar no reino eterno, tá? Porque lá no capítulo anterior a gente viu que para entrar no reino eterno é necessário ter o corpo glorificado, então eles estão aguardando o julgamento do trono branco para saber o destino deles. Se eles vão para o lago de fogo, aonde está o antimessias, o falso profeta, quem recebeu a marquinha, né? Onde estão os anjos também que vão ser lançados lá, ou se eles vão ir, ou se eles vão entrar na Nova Jerusalém que desce do céu. Nossa, minha voz. Então eles estão aguardando isso, irmãos. Vocês conseguem compreender isso? Quer falar um pouco, já que minha voz coisou aqui. Bebe uma água aí, cara. Então, pra dar uma. Me corrija também se estiver errado. Ah, não, só um ponto que o irmão falou. Que tem uma correção, uma pequena correção aqui, porque com certeza alguém já vai cobrar isso aqui depois nos comentários. É que aqui quem seria enviado seria Lázaro. Tá? O rico que queria que Lázaro fosse enviado e não ele. O irmão aqui falou que seria o rico enviado, né? Mas na verdade o texto fala que ele queria que Lázaro fosse enviado. Boa, É boa, só uma boa. pequena correção. O Boa, resto tudo certinho. boa, isso aí. É isso aí. Tem alguma dúvida dos irmãos? Tem alguém assistindo? É, Tem alguém assistindo tem. nós? Tem 11 pessoas. Oh, glória a Deus. Tem alguma dúvida dos irmãos? Estão comentando alguma coisa? Não, por enquanto nada. Só tinha um irmão aqui do canal Luz do Mundo que comentou, a gente já respondeu aqui pra ele. Ninguém tá xingando nós, né? Não, ainda não. Oh, glória a Deus. Estamos bem, então. Então, amados, eu acho que tipo assim, esse texto aqui tem alguma dúvida? Tem que ficar claro na mente dos irmãos que, tá? Abraão não está no céu. Esse texto nos deixou Ninguém claro. tá no céu. Abraão não está no céu. Abraão, ele está no seio, nesse lugar onde é de consolo, de deleite, para aqueles que estão aguardando a sétima trombeta, a ressurreição daqueles que estão no mundo dos mortos, tá? Ah, A tem alma, uma a coisa aqui consciência. também. Pode falar. Que Cristo falou pro ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E esse paraíso também não é o céu. É o mesmo seio de Abraão que o texto está falando aqui. Só que outra Exatamente. palavra, mas é o mesmo local. É o seio de Abraão. O paraíso é o seio de Abraão, o lugar de consolo. Tanto, tanto é que a gente sabe que não é o céu. Já falei aqui, mas vou repetir. Porque se fosse o céu, por que que Cristo falaria para Maria Madalena, quando ressuscitou? Não me toques, pois ainda não subi ao meu Pai. Veja, não subi ao meu Pai. Ou seja, o seio de Abraão, o paraíso, não está no céu, porque ele teve que subir. E ele não havia subido. Entenderam? Então vejam como está muito claro isso. E o Que o próprio céu Senhor, desculpa de cortar, irmão, mas o próprio Senhor desceu ao mundo dos mortos, ele é... desceu à sepultura, Então, olha só, a gente pode dizer que Cristo desceu ao inferno ou não? ao Porque aqui, Hades. porque inferno, sim, é o mundo dos mortos. E muitos dizem, oh, mas como que Cristo foi para o inferno? Que isso, seus hereges? Não, mas é por causa desse erro de tradução aqui, que fica algo assim até escandalizador aos ouvidos aqui, principalmente aqui do Brasil, né? Que Cristo desceu ao inferno, mas é realmente o que o texto fala. Né? E Cristo foi lá tomar a chave da morte, né? Perfeito.
Levar cativo o Cristo cativeiro tem de a Cristo. chave do Hades. Cristo tem a chave do Hades do seio de Abraão. Ele foi ali e decretou: olha, toda a autoridade é minha. Tá? Por quê? Porque eu não estou mais num corpo corruptível. Eu fui revestido da incorruptibilidade. Vocês são minhas primícias. Só que são minhas primícias no momento do soar da sétima trombeta. Nós somos primícias de Cristo, nós ressuscitaremos pelo mesmo Espírito ao som da sétima trombeta. Enquanto isso, aguardamos a ressurreição. Por quê? Porque a igreja, a noiva, se encontra com o noivo no dia do casamento. A Não antes. noiva não se encontra com o noivo no namoro. Você não vai ter relação sexual com o noivo no namoro. Você vai ter relação Fornicação. sexual. Fornicação. E Olha só. Cristo não é fornicador. Se hoje Olha nós isso, né? falarmos, se hoje nós falarmos que vamos para o céu, nós estamos fornicando. Olha que loucura. E Por se a quê? gente falar. E o pré-tribulacionismo, mesmo que conscientemente, também transforma Cristo num fornicador. Porque ele está Óbvio, possuindo a noiva antes do casamento. exatamente. Ele Por está mais que eles possuindo. digam que as bodas é antes, mas não existe boda antes, entendeu? Não existe. Não, não existe separação da noiva. É, não existe. Nós somos um corpo Ou Cristo é completo. bígamo, então, também. Né? Exatamente. Tem, Então, porque separa Israel da igreja. Isso aí é bigamia, ter duas noivas, duas mulheres. Não é assim que Deus trabalha. exatamente, perfeito. Então, conseguimos compreender Ah, isso. só para dar uma ressalvinha aqui, o que Paulo fala nas cartas para os bispos e presbíteros? Que sejam maridos de uma só mulher. E a gente Boa. sabe que essa função de bispos e presbíteros remete ao sacerdote, que é Cristo. Então, Exatamente. ali também já está mostrando que não tem como haver separação de Israel e igreja. Não tem como os judeus ficar aqui, sabendo que eles também são povo de Deus. Entendeu? Aí a igreja subir. E depois os judeus vão ser salvos. Mas, ué, né? Que são 144 mil que vão reinar. Olha só, piorou, Não, não, tá? aí E aí piorou a situação dos pré-tribulacionistas aí. Porque se os é caras são 144 mil virgens, que eles acreditam na literalidade, que tem sexualmente. 144 mil judeus que É, não tiveram eles, coito, que não conheceram mulheres, e que judeus, eles são tá? judeus, tá? E que eles são santos e vão estar no milênio com Cristo. E tá, então se são 144 mil e judeus que vão reinar com Cristo, que fazem parte das 12 tribos de Israel, a igreja pura, santa e imaculada fica fora do reino, do seu próprio noivo? Não seria a rainha? Ué, e aí? Vira a rainha do céu daí. Aí vira Maria, pô. Vira Maria. Poxa, é que é tipo assim, é uma coisa que eu compreendo, fica bagunçado na mente. Porque quando você não tem conhecimento acerca das duas casas de Israel e Judá, Exato, eu ia chegar nisso. você não consegue compreender o que é 12 mil de cada tribo, você não consegue compreender o que são, então, os 12 filhos de Jacó, os 12 É, apóstolos. Você não consegue compreender isso. E se você não consegue compreender essas coisas, você vai ficar totalmente perdido aleatoriamente quando fala 144 mil que são virgens, né? Virgens ali, no caso, a gente sabe que não tem a ver sexualmente, porque iria contra a lei de Deus que fala lá em Noé, na aliança que Deus estabelece com a humanidade, do que multipliquem-se sobre a terra. Ele iria contra a própria lei. Deus nunca, o pai nunca vai contra a lei dele, gente. Ele não está falando sexualmente, ele está falando de se prostituir com a Babilônia, com os valores desse mundo, tá? E quando ele fala que esses 144 mil são primícias para o Cordeiro, que seguem ele por onde quer que ele vá. Me diga uma coisa, amados. O que nós somos? O que a igreja é de Cristo? Nós não somos primícias de Cristo? E primícias de Deus? Cristo é primícia de Deus, nós somos primícias de Cristo, nós somos seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Ou Cristo Jesus fez uma outra, ou a Igreja Católica, são 144 mil da Igreja Católica. não, olha só, irmão, só uma coisinha aqui, ó. Então quer dizer que esses 144 mil são as primícias. Então quer dizer que os judeus são a esposa e a igreja seria o quê? A amante de Cristo, então? Olha só não é, olha que o pré-tribulacionismo faz, irmãos. Entendeu? A gente fala isso e eles ficam escandalizados. Mas é isso que eles estão pregando. Só que eles não têm essa coragem de falar para vocês. Mas a gente está falando que é a verdade. Que é isso que eles estão pregando, irmão. Que E, transformam a igreja numa amante de Cristo. Já que os irmãos, 144 mil e são só judeus. se você pensa dessa forma, né, que os 144 mil é um povo à parte, tudo mais, não tem problema até agora. Porque agora você está ouvindo
o que está alinhado com a palavra. Então, se a partir de hoje pode ter problema. Eu espero que, se você pensava assim, você pensava que não tinha consciência, se você pensava, né, que nós íamos morar no céu, como todo mundo fala, né, vamos morar no céu, lá vai ter Tem uma várias músicas praia. assim. É. Então, gente, isso não tem a ver com a palavra. Isso é um sonho, é uma ilusão filosófica da mente do homem que gerou vida no coração, né? E aí dentro disso dessa filosofia existe centenas, né, de vertentes, né? Que aí entra o islamismo, entra linhas do judaísmo, e aí entra virgens que vão acompanhar os homens, e entra um monte de baboseira que é doutrina de demônio, tá? Mas nós todos, amados, estamos aguardando o grande e glorioso dia do Senhor, tá? Os mortos, eles aguardam junto com nós aqui, e nós subiremos juntos, tá? Nos encontrarmos com Cristo Jesus. E lá, amados, nós veremos, tá? Nós teremos acesso somente ao santuário de Deus com o corpo glorificado. É impossível nós termos acesso ao santuário de Deus sem o corpo glorificado, amados. Não, Esse não, corpo, esse corpo é pecaminoso, como é que não, vai? é impossível, é impossível. E, amados, a gente precisa ter claro na nossa mente que quem está no trono hoje com o Pai é Cristo Jesus, unicamente. Ele é o Cordeiro vivo, tá? Ele é o Cordeiro, ele é o sacrifício agradável a Deus que entra no Santo dos Santos. E ele desce de lá sozinho. Nenhuma passagem bíblica vai falar que o Senhor sai do santuário do Pai com, com muita com almas, com pessoas. Não, não, ele sai sozinho do santuário e vem para encontrar junto com os anjos que reúnem dos quatro ventos da terra, né? Os escolhidos fiéis ali que estão sobre os quatro ventos da terra, eles reúnem no céu. Então é impossível Cristo Jesus sair do santuário dele com almas que não foram glorificadas. Nós teremos acesso, sim, nós teremos acesso, mas somente depois, com o corpo glorificado, nos tornando o quê? Semelhantes a Cristo Jesus. Isso vai entrar também depois do como será o nosso corpo. Como será o corpo do glorificado? A gente vai falar sobre isso também. Depois a gente pode falar, Sim. né, Luiz? Tem uma pergunta aqui de uma irmã, a irmã Helena Assis. Paz, irmãos, vocês acham que Jesus pregou no inferno? Ele não pregou, né? Não existia conversão ali. Ele não foi lá pregar para dizer, ó, vocês aceitam o meu testemunho, não. Ele foi lá para falar, olha só, galera, eu sou o justificador. Eu tenho a chave daqui. Eu que mando nessa bagaça. Tá entendendo? Olha aqui a obra de Deus se cumpre em mim. Entendeu? É igual fala É, lá aquele texto que a gente leu, ó. ele não foi justificar ninguém no inferno, no Hades. Ele não levou a galera do Hades para morar no céu. Isso aí você tem que esquecer um negócio desse aí. E nem Deixa eu só. transportou o seio de Abraão para outro ambiente. Deixa eu ler aqui que a gente já leu, ó. É que fala aqui, ó, né? Quando vai ser. Os corpos transformados e tudo mais, né, no finalzinho, vai falar assim, ó. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Entendeu? Por quê? Porque Cristo venceu a morte. E tornou a morte cativa. Tornou o cativo cativeiro. Exatamente. Tem até um vídeo do irmão Pedro muito bom no canal do Bem, canal ID, fazendo propaganda para ele, depois ele vai me pagar a parte, que ele fazer um pix fala pra um nós. vídeo muito, muito bom sobre isso, irmã, sobre esse verso aí que o irmão acabou, levou a morte, o trago da No morte, cativo como é que é? cativeiro. É, é muito, muito, muito interessante, fica bem autoexplicativo. A gente não vai entrar fundo nisso, que senão a gente não vai falar sobre os Esse outros 20 vídeo textos que a do gente irmão tem. Pedro tem mais de uma hora de duração. Então, se a gente fosse falar só nisso, a gente ia ficar até aqui no Brasil até meia-noite. Ali no, em Londres, sei lá, Aqui 4 da manhã. aqui já é uma hora quase. É, Então então vamos vamos lá. embora. Vamos seguir em Vamos seguir para frente. Mateus 24. Perfeito. Ó, mais um texto distorcido pelos pré-tribulacionistas. Nós vamos ler aqui para vocês. Mateus 24 aqui, verso 24, 31, é 31. isso, né? É. Uhum. Deixa eu localizar aqui certinho. Beleza, aqui. Que a gente Vamos lá acabou de então. falar, né?
Fala da vinda do Filho do Homem aqui, ó. Vocês podem anotar aí. Verso 31 de Mateus 24. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Vejam só, grande clangor de trombeta, tá? Podem marcar aí com marcar texto para vocês. Os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade. Ou seja, se há grande clangor de trombeta, onde está o arrebatamento secreto? Pergunto. Se há grande clangor de trombeta. Não é silencioso? Não é secreto? Não vem como ladrão? Como? Um grande clangor de trombeta. E é até bom, até outra coisa que a gente derruba, cara, o Mateus 24 é maravilhoso, gente. É Cara, se você lê espetacular. Mateus 24, lê ele em ordem, seja Espetacular. uma pessoa que tem consciência. Ele é tão belo que ele até tá meio que em sequência ali os acontecimentos ali, não precisa nem Tá. você querer fazer salada de fruta, nada. Mas você vai perceber que no verso 29, irmãos, ele vai falar que logo em seguida a tribulação Perfeito. daqueles dias, tá? É. O sol Vejam vai só. escurecer, a lua dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então vai acontecer o quê? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Outra coisa que derruba a galera do pré, amados, aqui, não é querendo fazer live para derrubar ele. Não, nós queremos pregar a Não. palavra. Mas eles falam uma coisa tão drúxula que, olha, eles falam que ninguém sabe o dia nem a hora, pode ser a qualquer momento, porque se soubéssemos o dia e a hora, o tempo, né, nós não faria sentido essa passagem. Né, eles falam lá que quando manifestasse o anticristo, a gente saberia, né, que seria 7 anos depois, então a gente saberia a data da volta do Senhor. Gente, tem que ser muito burro para pensar um negócio desse. Aqui o Senhor está falando que antes da volta dele, que antecede a volta dele, tem alguns acontecimentos. E um desses acontecimentos, logo em seguida da tribulação, antes da volta do Senhor, vai acontecer o quê? O sol vai escurecer. A lua não vai dar a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, o que, que ele fala aqui? Ó? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, amados, isso aqui no final dos 7 anos, quando a gente vê essas coisas acontecer aqui, é um sinal do quê? Que nós vamos ver o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então, não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos o dia nem a hora ainda, não sabemos o dia, não sabemos, né? Mas por meio das festas, depois do início da tribulação, nós vamos saber os tempos, vamos Daí a alinhar os importância de tempos. conhecer os moedos de Deus também. É. Então ele está falando aqui assim, que nós saberemos alguns acontecimentos, que ficam bem claro, tanto que no verso 24, 2 Tessalonicenses, vai falar claramente, abertamente, sim, essas coisas não vão começar a acontecer, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, sem que manifeste o homem da iniquidade, fica tão lógico. Então aqui nós saberemos alguns acontecimentos que vão acontecer. E depois disso, da tribulação, sucederá esses acontecimentos, e isso estará juntamente ligados com a volta do Filho do Homem. E aqui ele está falando que ele vem sobre as nuvens do céu. Cara, então, não tem espaço para esse tipo de heresia que eles falam. Porque eles não leem a Bíblia. Eles não leem a Bíblia, gente. Os Ele, contextos, não deu certo. eles criam para si doutrinas vãs, coceira nos ouvidos, para não passarem por nenhum tipo de angústia e sofrimento. E lá em Isaías o Senhor vai falar o seguinte: mesmo que em um período de tempo eu vos dê pão de angústia e sofrimento, eu sustentarei vós, eu farei brotar no desertos, né, eiras e águas, vertentes de água, e eu guardarei o meu povo. Então, amados, esse negócio de não sofrer, esse negócio de não passar, Com não, dificuldades. não ser, não ser provado, esquece, isso aí é heresia, isso aí é o que o diabo quer fazer com a igreja, é não preparar A ela, própria Bíblia fala que quanto maior a tribulação, mais cresce a nossa fé. Entendeu? quanto Então, maior a perseguição. é. Tem uma E, pergunta aqui, irmão, também que fizeram. A gente já passou esse assunto, mas a gente pode voltar. O irmão João Augusto aqui, ó. E sobre, e sobre o que falam que os mortos, para onde vão, não têm consciência nenhuma. Acho que está no livro de Eclesiastes. tem um versículo que fala, mas não tem nada a ver com o contexto. Não, não é com esse contexto. Não tem nada a ver esse contexto.
daria até pra gente pegar lá. Só que eu tô sem o computador aqui. Mas enfim, que é Também não outro tem. contexto, irmãos, tá? Isso aí Se o irmão quiser aqui é deixar certinho o versículo depois, a gente pode voltar mais enfim, um contexto de consciência de vontade de pecar da eternidade. Não tem nada a ver com o contexto de você não se de não se lembrar lembrar. das obras, tá? Tanto que Perfeito. nós vamos ver aqui depois, dá vontade de fazer agora. Porque, ó, eu vou até fazer agora. Porque, amados, tem uma linha também que pega esse eclesiástico para falar isso, Só vou pegar uma que, aguinha ali e já volto aí. que fala o seguinte, irmãos, que fala que nós não vamos nos lembrar, não no milênio a gente se lembra, mas a gente não vai se lembrar na Nova Jerusalém, que desce do céu. Lá vai ser apagada da nossa mente. Aí eu disse, cara, onde é que você consegue tirar uma heresia dessa tão funda? Aí a gente vai abrir um texto junto só para matar de vez esse tipo de mensagem que está lá em Apocalipse, capítulo 21, no verso 13, tá, amados? Que ele vai falar o seguinte, ó. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a muralha. Aqui ele vai dar, então, aqui as estatísticas, aqui, o comprimento, a largura da cidade da Nova Jerusalém que desce do céu, tá? E aqui, olha só o que ele fala aqui, ó, que ele fala que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que tinha o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro na Nova Jerusalém, tá? Na muralha da cidade, dos 12 fundamentos. Imagina você na Nova Jerusalém passando, você olha ali, né, o nome dos apóstolos do Cordeiro. Você pensa, putz, cara, não me é estranho esse nome, velho. Mas parece que eu conheço esse nome de algum livro que eu. Ah, não, mas eu não lembro de nada. Você acha que Deus colocaria o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro na Nova Jerusalém? Para quê? É para que ficasse registrado durante a eternidade inteira a obra de Cristo, de redenção, que ele resgatou o homem. Isso, isso tem que ficar claro na nossa mente. O Senhor vai colocar, ele fez questão de colocar o nome dos 12 apóstolos na muralha da cidade da Nova Jerusalém, para não ficar dúvida nenhuma de toda a obra de Cristo, da redenção, da gloriosa redenção de Cristo Jesus. Vai ficar marcado. Enfim, porque eles falavam já que nós temos consciência no milênio, mas nós não Ó, vou temos ler. consciência Sim. na, Aqui o na, texto que o na irmão Nova Jerusalém. colocou. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Bom, o texto praticamente se auto-explica já. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Beleza. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Sim. Sim, já está se auto-explicando. Tem nada a ver Não é com essa consciência que não vão saber nada, senão Cristo estaria mentindo ali na parábola de rico do lado. Ah, gente, seria muito retardado pensar uma coisa dessa. Eu tenho 9 textos aqui para citar sobre, sobre, sobre consciência, mas eu não vou entrar, a gente entra no fim daí Sim. da live. No final a gente entra então de É, novo nessa questão. porque a gente tem agora mais Apocalipse 6 para voltar lá no assunto que a gente tava. Apocalipse 6, vou ler então para os irmãos. Pular aqui. 6:10, né, irmão? É. Vamos lá então, irmãos. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Tá? Que fala da visão, a visão dos glorificados lá, tá? Vamos lá. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Olha, outra coisa que aqui também, novamente, a gente não encontra aquela terceira pessoa da Trindade, né? A suposta terceira pessoa. A gente só encontra aqui quem? Deus, que é o Pai, e o Cordeiro. Perfeito, perfeito. Você vê que eles estão clamando, né? Eles estão clamando aqui acerca de até quando
né? Não julgues e vingas o nosso sangue dos que habitam Ou sobre a seja, a terra. consciência deles está aí, ó. Tem consciência, exatamente. Eles estão no seio de Abraão, eles estão clamando, né? Eles estão clamando. E eles estão clamando o quê? Não sabem o Justiça. que eles estão clamando. Eles não sabem. Eles estão clamando porque eles não sabem o que eles estão. Sei lá, não tem nada pra fazer. Hoje é Vamos sábado. clamar aqui alguma coisa, né? Vamos Vamos ver, né? fazer uma festa aqui. Eu quero um JBL Vamos, novo. vamos clamar aqui, ó, Senhor, Senhor. Não sei o que. Não sei o Fica que que até eu quero bizarro, clamar. cara. Fica muito. E os adventistas, não sei o que eles fazem com esse texto aqui. Jogam fora, né? Arrancam assim, ó. Não quero. Só pode, né? E Ah, outra coisa, ó. Aqui quem usa também são os católicos. Sabe por quê? Pra dizer, tá vendo como aqui, ó, os santos estão intercedendo? Os santos que a gente canonizou estão aqui intercedendo por vocês. Como é que vocês falam que não? eles estão, e olha só o que que eles estão intercedendo, e que eles estão intercedendo para que o Senhor derrame as taças da ira na terra. Eles estão intercedendo porque eles querem justiça. Eles querem que o reino seja implementado na terra. E esse clamor aqui, irmãos, até quando, soberano Senhor, isso vai durar, Sim, né? Os nossos irmãos sendo mortos. E aí, e aí é o quê? O que que significa isso? Que eles estão pedindo a cabeça da galera que está matando os cristãos. justo. Eles estão É um pedindo, clamor de Senhor, justiça aqui. estabeleça a tua justiça na terra. Consuma a Babilônia. Mas Deus não é amor? Né? Não julgueis Não para não julgueis para ser não ser julgado. julgado? Não julgue o anticristo para não ser julgado. Pois é, né? Não Deixa ele critique, aí. não Deixa ele critique, matar os cristãos, perseguir, vontade. não critique a marca dele porque é bênção de Deus, né? Vai ser Não critique isso. a Babilônia também. E tu Faça acha, parte da e tu não Babilônia. pense que não vai ter esse tipo de pregação na igreja, irmãos. Vocês não pensem que não vai ter as Não se iluda. instituições gigantescas que tem por aí, vocês acham que elas não vão se submeter ao sistema? Óbvio que vão, irmãos. Já Acho que elas estão vão hoje. já estão hoje e vão só vão ser marcados, tá? Então, Eu vou sai falar aqui, dela. ó. O próprio Silas Malafaia, vou falar aqui abertamente o nome do cara, só você procurar aí, falou que se tiver um chip, ele vai aceitar. Vai botar até dentro do olho, se possível. E se possível botar 4, 5 chips no corpo, ele bota. Não muda nada para ele, né? Ele já é, ele já faz parte de uma Babilônia, né? E tem gente, olha só, quem tem bom, né, a boa fala, gesticula, fala bonito, Boa fala didática. bem, não quer dizer que ele está de acordo com a palavra de Deus. É porque ele sabe um pouco de história, de filosofia, porque ele sabe introduzir contextos e tais, que ele tá preocupado em pregar a palavra, cara. Dia após dia, esses caras moram em mansões gigantescas, com dinheiro de dízimos, entendeu? Com dinheiro de coisas que o Senhor nunca pediu para a igreja. Isso é lei, isso é voltar para a lei, isso é voltar para aqueles rituais de justificação que a gente tinha acabado de dizer que Deus abomina. Deus abomina a lei. Mas a lei, qual lei? Não é a lei moral, não é a lei de Moisés, de amar Deus sobre todas as coisas, não. É a lei de rituais e dogmas para justificação, né? Que é usado dentro das instituições hoje, o que dá o É o dízimo que mais tem, cara. para E que tá você pior do não que no tempo de Cristo. para que você não Pra tu ver que seja vai atacado. aumentar. Isso são rituais, amados. Fora Isso as são campanhas, né? rituais. Que tem. Essas maldições que são ditas para vocês, que se você não der o Macumba gospel. dízimo, se você não ofertar, você vai estar debaixo da farinha do devorador, essas palhaçadas, ou que você não tem um coração um coração que doa, porque não ajuda a sustentar uma quatro paredes de pedra que, olha, 2% da igreja brasileira aposta em missionários e missões pelo mundo e sequer preparam eles com conhecimento para enviar. Isso são rituais e dogmas de justificativas para bênçãos. Isso Deus classifica como Ô, irmãos, abominação. olha só. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Irmãos, então vamos ser honestos. Né? Acho que o irmão caiu de novo, daqui a pouco ele volta.
Ó, tem gente que revela CPF, tem gente que revela identidade, tem gente que revela número de casa, de carro, tudo, entendeu? Coisas vãs, coisas que não edificam. Mas se esses caras estão recebendo as revelações de Deus, será que eles não seriam capazes de receber revelações de doutrina? Da sã doutrina que está aqui na Bíblia? Entenderam? Então a gente vê que essas revelações são fajutas, irmão. São uma farsa. Só para chamar a atenção. Nada além disso. Entendeu? Para chamar público, para ganhar views, para chamar atenção, para ter gente para aderir às campanhas deles. Eles não estão preocupados com essa doutrina, eles não estão preocupados em edificar o corpo de Cristo. Eles estão preocupados com o lucro. Só isso. Vou ver aqui se o irmão consegue voltar para a gente continuar aqui com a nossa live. Então, como eu estava falando aqui, irmão, pro pessoal, que esses caras trazem várias revelações, mas trazem revelações de CPF, trazem revelação de número de casa, de carro e tudo mais, mas não trazem revelação da palavra. Então, que espírito é esse que está dentro desses caras? É o Espírito Santo? Certamente que não. Isso é loucura, né? E outra coisa, eles oram por Espírito Santo, né? Porque eu acho que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eles criticam os católicos que oram para Maria, que oram para os santos, mas eles, em vez de orarem para Cristo, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, eles oram para o Espírito Santo. Tá? E que o Espírito Santo, eles não entendem o que é o Espírito Santo. Não entendem absolutamente nada. Só estão lá perdendo os seus tempos. O Não que é bom consegue. na igreja? Vou ser bem sincero aqui para vocês agora. A igreja, se vocês frequentam uma É igreja, uma instituição, né? A igreja é instituição. instituição, tá? Não esperem ser edificados lá dentro. Vão para quê? Para ter comunhão com os irmãos, entendeu? Para você se encontrar pessoalmente com os irmãos. Mas esqueçam que vocês vão receber edificação, que vocês vão receber alimentos bons lá. A única coisa que vocês vão receber lá é leite adulterado. Pode ser que tenha alguém fora da curva, tá? Que vai Eu ensinar creio até que sobre tem, coisa irmão. boa, Creio até tá? que tem algumas Mas a igrejas maioria, assim. A pode grande esquecer. maioria massiva. Recebo muitos testemunhos aqui no meu WhatsApp de irmãos que nunca ouviram falar, por exemplo, nesse assunto básico aqui, ó, se tem consciência ou não, É. entendeu? Então O a gente próprio, vê, isso é muito triste. próprio Paulo adverte, né, os irmãos, falando que são coisas que são a base da fé cristã, né? Que são a base, não inferiorizando, de Hebreus 6, não inferiorizando, porque é a plenitude, mas não consegue compreender acerca do arrebatamento, não consegue compreender sobre arrependimento, sobre imposição de mãos, né? Porque infelizmente adulteraram até a imposição de mãos, não consegue compreender sobre os dons do Sobre o Espírito, batismo, sobre o batismo, batismo né? com fogo, as coisas Não consegue compreender essas coisas e tipo assim, básicas, né? o que é que impede disso acontecer, irmãos? Isso que a gente tem que se perguntar. O que é que tem impedido você de crescer em conhecimento? Porque se nós formos ver, amados, olha os discípulos e os apóstolos, né? Olha os apóstolos, eles começaram a andar com Cristo e a maneira que eles andavam com Cristo, conforme o tempo ia passando, a compreensão deles ia se elevando cada vez mais. No princípio, o Senhor encontrou ali os apóstolos o quê? Pescando no barquinho, né? O Senhor conta uma parábola, olha, eu vou fazer vocês pescadores de homens e não de peixes. Mas de repente, no final do ministério, depois dos 3 anos que eles andaram com Jesus, eles estavam falando sobre coisas eternas, amados. Eles estavam falando sobre coisas que não era lícito ao homem ouvir muitas vezes. Então, o caminhar nosso com Cristo, ele tem que nos levar num Ao nível crescimento. crescente de conhecimento do Pai. Se você está 20 anos na igreja, amados, e nunca É ouviu falar assim, sobre isso, nós temos que se perguntar olha, qual Cristo está sendo pregado.
Irmãos, é o seguinte, deixa eu cortar aqui um pouquinho, irmão. Meu irmão continua. Sim, pode É falar. o seguinte, é conhecer Cristo, tá? Porque é o seguinte, ó, nas denominações, me converti a Cristo. Tá. E o discipulado, a pessoa se converte e fica sem nada, entendeu? Fica a ver navios nas denominações, infelizmente. Não recebe doutrina, não tem um bom discipulado. Aí vem uns caras de seitas pregar besteira e arrebatam esses cristãos recém-convertidos, ou muitos até inocentes que estão lá de anos, para essas seitas, irmão. Aí quando vê a pessoa vira um apóstolo, porque não teve um discipulado, entendeu? Esse é o medo, não é medo, né? Mas essa é a nossa preocupação com os irmãos quando as coisas começarem cada vez mais ficar afunilarem, porque realmente a porta é É estreita, estreito, cara. tá, amados? Muito Então, estreito. quando o Senhor fala que a porta é estreita, ele não está falando de você ser magro espiritualmente, né? Mas ele não tá falando de você ir na igreja todo final de semana, né? Ele está falando de você ter clareza, ele está falando das 10 virgens, ele está falando das 5 nécias e as 5 que têm óleo, Prudente. são prudentes, que têm conhecimento, que conseguem ter luz nas lamparinas para observar o que está acontecendo, porque é de noite, é um momento de trevas, é um momento de escuridão, é um momento que é necessário ter luz na lamparina para ter clareza, né? Porque ao ouvir, eles ouvem à meia-noite o grito, né? Olha, o noivo está vindo. Elas acendem as suas Olha só, lamparinas. só uma coisa. Quando ouve esse grito, o noivo está vindo, é rápido que ele vem ou ele demora um pouco? Demora um pouquinho, né? E aí? Esse demorar é o início da tribulação, queridos. Entendeu? É ali que entra a tribulação. E é ali Então que não é, existe a apostasia, que as é ali mulheres que é a vão apostasia, comprar, e nesse tempo não se compra e justamente. não se vende, mas elas vão comprar, E aí? e conhecimento não se compra, já deveria ter se adquirido, porque se vai comprar, não dá tempo, já recebeu a marca, já está Fecha-se a submisso ao porta sistema, o e noivo essas voltou, pessoas não têm segunda chance, irmãos. o As noivo virgens voltou, nessas não aí, têm segunda chance. irmão, aí vai existir uma separação, que os pré-tribulacionistas tanto pegam, aí vai existir uma separação. As 5 virgens vão com o noivo. As outras 5 ficam para a ira. Perfeito. Ficam para a ira. Então o E outra pré-tribulacionismo aqui coisa, entra. a ira que os pré-tribulacionistas acreditam é a grande tribulação. Mas a ira que Deus fala não é a tribulação, é a condenação ao lago de fogo. Exatamente. Né? Até o irmão Pedro falou isso hoje, né? Muito legal. Foi. Porque os irmãos pré-tribulacionistas acreditam que a ira, que a tribulação é a ira de É Deus a ira contra as de Deus. nações. Não Só é. que a tribulação não é a ira de Deus contra as nações, não é A os tribulação é cais. anticristo que vai colocar, não Deus. A tribulação é a perseguição contra a igreja dada pelo anti-messias. Entendeu? Então, não pense que a ira de Deus, os acontecimentos, né, as taças, as trombetas tocando, nós vamos fazer parte da trombeta. Nós vamos profetizar as nações, nós vamos ferir a Nós vamos terra. estar protegidos, irmãos. Igual Moisés, igual Noé foi protegido, igual Ló foi protegido, tá? Igual Daniel foi protegido na cova dos leões, igual Sadraque, Mesaque e Abednego foram protegidos na fornalha. E E, assim. e do meio da semana em diante nós vamos ser guardados não mais pela vida, né, simplesmente porque ali alguns vão ser Estevão, ali alguns vão ser Paulo, ali alguns vão ser Tomé, vão ser mártires por amor a Cristo. Eles vão estar profetizando na Babilônia. Então, nós, amados, seja no livramento ou seja no martírio, o importante é guardarmos a fé. O importante é nós aguardarmos a ressurreição vivos ao fechar e abrir de olhos ao som da sétima trombeta, ou aguardando no seio de Abraão. Então, Perfeito. gente, o importante não é essa vida, porque essa vida é corruptível. Não é viver sem sofrer.
porque está sendo abençoado por Deus, não é isso? Exatamente, nós temos que compreender que a glória é nós estarmos eternamente com o Senhor. Apocalipse 1, verso 7, irmãos, vai falar o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Todo olho verá, até quanto os que traspassaram, e ali vai haver choro e ranger de dentes. Lembram da passagem que fala isso? Ali vai haver lamentação, vai haver lamento de toda a terra. Sim. Só respondendo, só concluindo o que o irmão falou, isso acontece, irmão, por causa das doutrinas humanas, tá? Porque é o seguinte, a pessoa tá livre. Aí a pessoa adere a uma doutrina humana e coloca uma coleira no pescoço. A pessoa vai querer avançar, começa a avançar, a coleirinha da doutrina humana, ó, puxa a pessoa e ela não consegue passar dali. Por isso que elas ficam presas e não avançam no conhecimento da palavra. Perfeito. Olha só, amados. Olha só, aqui, ó, que a gente tinha, só para alinhar também, Apocalipse 14, 13. Irmã, já que a gente estava falando sobre o seio de Abraão, sobre o Sim, aguardo para a igreja se encontrar com o noivo, 14:13 vai sim. falar: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, Olá. diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Opa, que interessante, hein? Olha aí, irmãos, o que que Desde eles vão? agora, ó. Descansem das suas fadigas. E o seio de Abraão é o que? É um lugar de deleite e de consolo. Mas não é glória eterna ainda. Não é glória eterna, porque as obras estão acompanhando ele. Por que que as obras estão acompanhando ele? Para levarem até diante do galardoamento da igreja Perfeito. depois. Então Por as isso que. obras estão junto com eles. Eles estão. Isso diz o quê? Que eles estão conscientes. As obras estão com ele. Eles sabem de tudo que fizeram. Eles têm consciência. As obras acompanham ele. Então descanse das fadigas. As obras vão acompanhar vocês. E quando vocês. Imagina nós chegando diante de Jesus lá para o galardoamento. E Jesus diz: Nossa, servo bom e fiel, olha só, você me honrou nisso aqui. E tu vai olhar para ele e diz: Não tô lembrado, não. Pois Não é. lembro, não lembro, não lembro, não E lembro. Cristo Que eu e os fiz ímpios isso. também. E os Não, ímpios, né? que não vai saber quem é Os Jesus, bodes e os bodes e as ovelhas, né? vai Hum. chegar lá e vai dizer que, mas quem que é você? Não, quem que eu sou? Porque aí não vai saber se foi homem ou mulher, não vai saber se foi Se uma bem que hoje em dia avestruz. ninguém sabe mais, né? Hoje em dia O homem aí tem útero, tá dando parindo aí, pô. não vai saber quem é, não Brincadeira, vai né? saber quem é Jesus, não vai saber o que fez na Ai, senhor, vida. eu sou pansexual, senhor. Eu não sei o que eu sou. Olha, capítulo Pô, 15, ah não, 15 não, capítulo, se a gente já leu, capítulo 20, verso 12. Ele vai falar o quê? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então aqui se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui está uhum. falando do juízo final, do juízo do trono branco, que é o que? O Hades, que está sendo ressuscitado segundo a ressurreição para julgamento. E ali então é aberto os livros, tá? Os livros, que tem o que escrito nos livros? As obras, aonde vai ser pesada para quê? Para que ele seja ou justificado pelas obras, ou lançado na condenação eterna, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, o que que acontece aqui? Os livros são abertos. Mas os livros são abertos e a pessoa diz: Olha só, aqui estão os livros, aqui estão as tuas obras, agora você vai ser pesado. Aí o cara que ressuscitou não sabia, não. O que que é esses livros aí? É justamente, irmão. Olha que coisa ridícula. Não, aquela hora que o irmão falou que é coisa de retardado, não é que eu tá chamando vocês aqui de retardado. É um pensamento, tá? Que é ensinado. Esse pensamento que é ensinado é um pensamento retardado, tá? Não, Não não que vocês vocês. sejam, não vocês, entendeu? Que até o irmão comentou Ninguém. aqui que a gente tava chamando de retardado. Não, não é vocês, Não, não. não, 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 não. Não tem problema. Eu digo, não tem Sim. problema a gente não saber. A gente não sabia de muita coisa também e não sabemos ainda. Estamos no processo de aprender. Não tem problema não saber, não tem problema.
O problema é nós continuarmos cegos depois de ouvirmos a palavra do Senhor alinhada com as Escrituras. Então, tipo assim, a gente está Depois de ter falando, provado, de ter conhecido toda aquela história que Paulo fala. a E se a gente pessoa está prova e julgando conhece, o ensino. A gente está julgando o ensino. melhor A gente teria não está sido nunca julgando ter pessoas. conhecido. É, o Senhor, o próprio Paulo instrui a igreja a julgar o que está sendo ensinado, a julgar o espírito que está ensinando, tá? Então, tipo assim, nós temos que E a julgar. Paulo, mediante o Espírito Santo, falando isso, tá? Não é ele dele mesmo que tá falando, irmão. Porque quando ele Sim, fala da cabeça dele, ele fala, não, isso é eu que tô falando. Mas não é o Senhor que me disse, mas é uma demonstração que eu faço, de cunho pessoal. Mas quando ele não fala isso, é porque o Espírito Santo está falando por ele. Opa, exatamente. subiu a audiência aqui, irmão. 17 pessoas agora. Oi, irmãos, estamos estourando, hein? Estão batendo Ah, ibope aqui já. isso aí, cara. Sim. Olha aí, então a gente viu aqui, irmãos, os livros sendo abertos para quê? Para o grande julgamento. Uma coisa interessante também que a gente tem que saber, irmãos, é que a primeira ressurreição, ela é bem diferente da segunda, tá? Perfeito. A primeira ressurreição é para a São. igreja e para aqueles também, tem que lembrar uma coisa, né? Abraão Uhum. está no seio de Abraão, ele vai ressuscitar, tá? Ele Ainda é vai. porque leva o próprio nome dele, né? Seja, E, por exemplo, e, imagina, então o seu de Abraão fica para trás. e, por exemplo, outros homens, né, nas outras alianças que tiveram, que foram homens justos, né? Que foram homens valentes, homens que se sujeitaram a Deus, também estão ali aguardando. Também E estarão aí ali aguardando. provavelmente tem gente que vai perguntar ou se questionar, né? Tá aí as pessoas que não conheceram a Deus, que não tiveram a chance de conhecer a Deus, por exemplo, os índios aqui no Brasil, antes de serem evangelizados, para onde é que eles vão? Vão pro inferno, tudo? Pro inferno, no caso, seria Proades. pro lugar de tormento, né? Proades. Então, amados, eu creio que Deus, ele dá oportunidade para todos que desejam conhecê-lo, sabe? Então ali, aí vai depender muito do coração de cada um, das obras de cada um, do que eles fizeram, se eles foram pessoas más, foram pessoas aqui, como a gente acabou de ver, como o rico, que foi arrogante com tudo que tinha, ou se eles foram pessoas humildes, como o pobre, que com as úlceras, né, não tinha arrogância, pelo jeito, era um homem simples, um homem que que era humilde, e ele foi pro seio de Abraão. Ali também não está falando que ele tinha conhecido Jesus e tudo mais. Não. Ele foi um homem humilde, simples, que sofreu, padeceu e foi receber então o consolo no seio de Abraão e ressuscitaria ali junto com Abraão também depois e junto com aqueles outros também de outros tempos que estão aguardando a ressurreição. Quem é julgado pelas obras depois que está no Hades, amados, é que o bicho vai pegar. Ali vai É, pegar o bicho. Provavelmente vão ser lançados no lago de fogo. uma grande Provavelmente. probabilidade. E engraçado que a besta, ela vai ser lançada direto lá, Eles são lançados direto ali. sem julgamento. Já Satanás era. é aprisionado, né? Aprisionados para depois testar novamente os que vão ser governados no milênio, as nações que vão entrar no milênio, que vão ali já filhos e filhas e tal, e ele vai uma segunda vez ali, né? Tentar as nações e conquistar, a palavra de Deus diz, novamente depois dessa altura. Então vai testar o coração das nações também. E essas nações serão desculpáveis, né? Essas nações serão desculpáveis porque elas nasceram num reino perfeito. Império 2. Eles foram ensinados pelo próprio Cordeiro. Viram a glória de Cristo e da igreja. E mesmo assim vão se corromper. Vão se corromper. E aí entra outra coisa, não foram predestinados, É, né? tem isso também. Ué, como que não é, cara? Se até eles que foram ensinados por nós vão ter a decisão e, e sabemos que alguns vão se corromper, nós sabemos outras coisas, nós sabemos que o anti-messias virá, né? Nós sabemos de várias coisas que vão acontecer até o fim, e nem por isso, né, Paulo chegou na sua conversão e disse: pronto, eu fui escolhido e vou ser salvo. Não, ele chegou: olha, guardei a fé, cumpri a minha carreira, guardei a fé, guardei o testemunho do Senhor,
E agora eu vou descansar das minhas obras. As minhas obras vão E me ele também acompanhar. fala, naquela parte dos corredores da coroa, que ele fala assim: esmurro-me a mim mesmo, para que eu, tendo pregado o evangelho a muitos, não venha eu a ser reprovado. Né? Exatamente. A gente vê ali a luta constante da carne e do espírito, não é até predestinado. Se fosse assim, a morte de Cristo seria em vão. O que salvaria seria a predestinação, não o sangue de Cristo. Seria uma piada, né? Ele tava É. fazendo, chegava no fim, a pegadinha do malandro, Vem né? morrer aqui, sofrer, ser açoitado, Pegadinha do malandro. cuspido É, aí, é tudo um jogo, não é nada. é tudo Para, uma né? soberania minha. É tudo, vocês Pelo são amor de Deus. tudo fantoche no meu, nas mãos. Irmãos, Isso aí é macabro, cara, esse pensamento aí. a gente pode abrir para perguntas e respostas agora do final. Eu acho que a gente Perfeitamente. meio que zerou ali. Sim. E se tiver dúvidas, vocês podem perguntar. É agora a Muito, hora de esclarecer todas as dúvidas aí. é, as dúvidas que ficaram. Boa noite, Sara. Na noite, irmão. Bom, acho que não tem muita dúvida, pelo jeito. Amém, que bom, o pessoal, tá entendendo? Sim. Mas Ninguém, podem perguntar aí. Não, não fiquem com dúvidas, não. Podem ninguém perguntar. apedrejou nós também ainda. Não. Não denunciaram a live. Então a gente não pregou certo. Ou os apedrejadores não estão online agora. Né? Eles estão escondidos, graças a Deus. Ou eles se converteram. Também pode ser. Tem essa possibilidade aí. Amém, toma. Ficou claro para os irmãos, então a gente encerra a nossa live. Agradecemos aí a participação de todos que ficaram do começo até o fim. Para quem Muito não obrigado. conseguiu acompanhar, vai ficar salvo aqui, vai ficar disponível aqui, tá? Muito E obrigado, pessoal, é isso. que acompanhou e é muito bom por ver que o nosso trabalho tem surgido efeito, né? O próprio Paulo também estava isso. Se alegrava que o trabalho dele, né, de oração e de ensino estava surgindo efeito na igreja. Eles estavam amando a Deus, estavam buscando o Senhor, né? Então, você ficou com nós do começo até o fim. Muito obrigado mesmo. E Nosso irmão compartilha a comentou live uma também. coisa aqui. Quem? Aqui, ó. Opa, isso aqui, ó. Ah, irmão Gustavo. Excelente live. Não vi nenhum erro. Só faltou o complemento de Enoch Pum. Ué, vamos citar, ué. Quer Enoque, falar, irmão? Pode falar aí, pô. Enoque 1 ele começa falando acerca do livro, né? Ele começa falando acerca do livro, falando que as revelações do livro era destinada para a igreja que iria passar a tribulação. E aí Exato. ele começa a Ó, revelar. cara, é engraçado que esse livro de Enoch é bem desprezado, né? No meio Sim, cristão. Muito sim, ele é desprezado. desprezado. E ele, é, a igreja etíope ainda tem ele como um livro inspirado por Deus, né? Você vê João Batista, provavelmente ele andou ali com ah, os essênios, né? Porque o livro de Enoque ele foi encontrado então no Mar Morto ali, na biblioteca dos essênios, e os essênios, amados, eles eram um povo que viram corrupção dentro do judaísmo, né? Eles viram corrupção, filosofias gregas, né, Ó, romanas tem até tomando conta. teorias, né? Que dizem que Cristo, na verdade, não era judeu, mas era essênio, né? Isso aí não é verdade. Não, não. Mas pega só a parada aqui, ó. Porque essênios, na verdade, eles eram judeus, só que eles queriam viver a plenitude do judaísmo. E eles tinham atos muito similares aos cristãos da igreja primitiva. Eles passavam por batismo de arrependimento, né? Eles viviam em uma comunidade onde todos eles tinham tudo em comum.
eles faziam então ali várias coisas que a palavra em sua plenitude exigia dos judeus. Enquanto Aqui, ó. o judaísmo, deixa eu só terminar essa minha raciocínio que senão eu vou me perder. A idade pega. Enquanto os judeus eles estavam se prostituindo com vãs filosofias gregas, romanas, né? O poderio também, então, Pagãs, pagãs. então esses essênios, eles por, por verem essa falta de verdade, eles vão para o deserto. E quando eles vão para o deserto, amados, viver em comunidade e buscando a plenitude da Torá, eles levam livros sagrados para o deserto. Só que eles não levam os originais, eles levam as cópias, tá? Eles transcrevem alguns livros para levar para o deserto. E ó, isso é uma teoria minha, não é algo que eu bato martelo, mas olha só. O livro de Enoque, ele foi datado mais ou menos, né, cerca ali de 300 anos antes de Cristo. E é exatamente o período dos essênios. Por que ele foi datado 300 anos e ele revela? Se nós formos ler ele, ele não foi escrito 300 anos, ele foi escrito lá por Matusalém, filho de Enoque. Mas por que ele data essa época? Porque provavelmente ele foi transcrito pelos essênios. O livro original de Enoque deve ter ficado em Jerusalém com o povo judeu e depois destruído no ano 70 depois de Cristo, com a invasão. Só que aí ele sim, esse livro ele foi guardado pelos essênios por vontade de Deus, por permissão de Deus, porque eles realmente buscavam a verdade genuína e para eles era um livro muito importante, né? E foi ali se estendeu e foi revelado como na profecia do livro que ele seria revelado para a igreja que viveria essas coisas, a igreja dos santificados, né, que viveriam o período da tribulação. Então conta muita coisa, né, nele, a gente vê que foi passado a gente tem uma revelação gigantesca do como Moisés escreveu Gênesis, né? Sendo que será que ele teve tudo aquilo do nada, né? Como se prega hoje nas igrejas evangélicas, é porque eles usam aquela passagem que Moisés se escondeu, né, na fenda da rocha e viu as costas de Deus e aí ele viu todo o passado. É uma interpretação meio chula de tudo isso, né? É bem, Bastante. Bem é bem, chinelão mesmo. bem, bem chinelão, né? Mas não, teve Adão deixou escritos, Enoque, Matusalém escreveu para Adão, deixou escritos, e esses livros foram passados de geração em geração e chegaram até, com certeza, foram guardados por Noé e chegaram até Moisés. Só que isso é coisa muito pesada para se dizer para a galera que. Lembrando que a gente tem contato com o Matusalém até hoje, né, Lil? Quem não conhece o canal do. Canal. Canal também, do Igor Guerreiro aí é o Matusalém, se vocês não sabem, tá? Ele só tá mudando identidade aí com o passar dos anos. É verdade. Então a gente vê isso, amados. Esse livro é um livro muito importante. Seria muito bom que os irmãos lessem ele. Ele, em momento algum, lembrando o primeiro livro, tá? O segundo livro tem coisas Segundo não. que Não é recomendo o segundo. que tá perdido, né? Tipo, você vê que ele não tá também alinhado com o primeiro livro. Não. Tá? Olha como E, ó, Satanás é astuto, e a né? gente sabe que o livro de Enoque é inspirado porque ele está alinhado com a Torá. Com a Torá, com os profetas, Exato. com o Evangelho, inclusive, né? Em nenhum momento ele É assim que a contradiz. gente sabe. É assim que a Ele, gente sabe quando o e livro é ele, inspirado ou não. e ele Tem que conta passar toda a história. E fazer aquilo. mesmo que fosse escrito por um homem, cara, seria muita sabedoria. Porque ele conta profecias a longo prazo da igreja dos últimos dias que estamos Nos vivendo últimos hoje. dias, do conhecimento certo, por tudo isso ele fala. Tudo. Ele fala desde Noé, Abraão, Jacó, as 12 tribos, os exílios, cada rei que ia perseguir, cada rei que ia se levantar, os 70 reis que iam. Olha, tem toda a história da humanidade até a igreja de hoje. É impressionante. Se você tiver a interpretação das simbologias, o irmão Luiz fez um vídeo muito interessante, está lá no canal dele, sobre a revelação do livro de Enoque, que fala sobre cada simbologia descrita no livro, que pode auxiliar você a entender e ter uma revelação maravilhosa do livro. É maravilhosa. Te Mais uma agrega propaganda aí. bastante. É mais uma propaganda, irmão Luiz, que não vai ver a live, porque ele não vê as lives de ninguém, mas é uma propaganda.
Uma propaganda que eu vou cobrar caro. Também vou Vou cobrar. cobrar galardão no Reino Eterno. Se bem que a gente já tem muito galardão, né? Mais do que ele, então. É, mas Ele que tem que comprar da gente esse galardão. ganância, né? O cara vai com ganância pro galardão. Vai pecando. Mas olha aqui, a irmã disse que não viu notificação. Pois é, irmão, acabou perdendo um pouco do seu galardão aí já, né? Infelizmente. Provavelmente, gente, se você. Nem deve ter notificado. Os meus vídeos nem notifica a galera. YouTube, Aí nem é do sacanagem. É, o Instagram. YouTube é assim, né? O YouTube é maravilhoso, né? Não, se tiver qualquer título assim que fala a inteligência artificial já captura e já não vai divulgar. Isso Não. aí tem que ficar ligado. A gente posta às vezes no Instagram, o Instagram também corta, mas ficar ligado nas postagens. Sim. Nas nossas redes sociais também tem que ficar ligado em tudo. Ou às vezes dá uma olhada aqui no canal mesmo, entra aí, vê se tem alguma coisa e pronto. É isso aí. Lembrando, lembrando que Adão, né, não era burro, tá, gente? Tem gente que acha que Adão era burro. Achava Adão que Adão era o homem das cavernas aí. era homem das Burrão, cavernas, uga uga. Não, cara, né? Abraão, ele tinha muito mais Capitão conhecimento. Caverna. Cara, Abraão andou com Deus, ele viu coisas que nem João viu. Diz que João foi aos céus, ali teve uma visão em espírito, mas Adão andou, Hum, cara, Adão. tu falou que Abraão andou com Deus, não, Abraão não, Adão, né? Adão, é que Adão e Abraão é a mesma coisa no hebraico. Não, mentira. Os caras já cortam, né? Já tinha um cortezinho, João Vitor Heresias, falando que Abraão e Adão é a mesma. É. Tem até um canal aqui que fala mal do Luiz, né? Sei lá, Não vamos é. dizer, anti-heresia. Deus Não, do o cara céu. é o maluco, cara, de pedra. Maluco de pedra, cara. Ele tira o tempo dele pra falar heresia Tirar de e pra contexto tudo. tirar de contexto e criticar Ele o bota 10 cara. segundos do cara. Ele deve ter uma paixão aristotélica dentro dele. Tipo, muito grande Platônica. pelo Luiz. Platônica, aristotélica, sei lá, grega, egípcia. O negócio de Romântico. ancestrais, né? Romana, papal, Babilônia. babilônica, faraônica. Uma paixão louca por ele. Caramba, hein, cara. Não crie um canal me chamando de hipócrita. Fala na minha cara. Então tá, acho que vamos encerrar, mano. Ou vamos Então fazer é um isso, tá? concurso de piada agora, só pra dar uma alegrada nisso. Vai aumentar a audiência daí. Ah, sim. Acho que se a irmã quiser, também podia fazer uma oração final, né, pro pessoal. Claro, vamos orar. Vamos orar. Depois a gente faz uma Obrigado. sessão de piadas. É, Mas obrigado, vamos Pai, orar por então, irmão. esse estudo, por a gente poder, Senhor, ter a graça de conversar acerca do Teu Evangelho, de abrir as Escrituras, poder contribuir com os irmãos, poder agregar também e aprender juntos, Senhor. Pedimos também que Tu nos instrua sobre toda a verdade, não nos deixe ficar no engano, Senhor. Que nós tenhamos total, Senhor, paz que vem de Ti, acerca do que temos falado, Senhor, ensinado. E tudo que sai da nossa boca seja inspirado por Ti, Pai. Se nós estivermos em algum ponto equivocado, Senhor, nos corrija. Tem toda a liberdade para nos corrigir, Senhor, para nos alinhar. Peço também que abra o entendimento dos irmãos que nos acompanharam, que eles possam ter recebido, Senhor, que possa ter sido agregado a eles conhecimento e que eles possam ter visualizado acerca das coisas espirituais, daquilo que até então era um pouco místico, era pouco falado, pouco trazido à memória, né, ao conhecimento, mas que hoje pela graça eles vão poder, Senhor, também visualizar essas coisas. Mantenha fixo na mente dele essas revelações, Senhor. Gere no coração dele, por meio desse entendimento, Senhor, amor, compaixão, os frutos do Espírito, mansidão, humildade, Senhor. Que eles sejam pessoas humildes e que tudo isso que temos aprendido, Senhor, não nos dê um espírito de egoísmo,
de egocentrismo, de achar que somos maiores que qualquer um. Mas não, Senhor. Nos posiciona como filhos, Senhor. Sim, nós somos co-herdeiros, Senhor, contigo. E queremos também que tantos outros venham fazer parte dessa família, Senhor. Desse momento tão maravilhoso que é o momento que falamos, a tua volta, a redenção, o momento glorioso onde céu e terra se unirá, Senhor, convergirá e se prostrará diante de ti. Se prostrará e poderá te ver novamente face a face. Nós poderemos te ver face a face, olhar nos teus olhos, Senhor, e contemplar, e se alegrar, e chorar, e festejar, porque fomos achados agraciados, Senhor, porque fomos achados na graça, porque fomos acolhidos, mesmo nós pecando, mesmo nós andando por caminhos errôneos, Senhor, Tu nos resgatou, Tu nos chamou para andar em outro patamar. Nós estamos em outro patamar diante da Tua graça, Senhor. E que as nossas obras correspondam, Senhor, a esse testemunho que carregamos. Não nos deixe, Senhor, carente de obras. Não nos deixe carente de obras, Pai. Mas que as obras superabundem a fé que carregamos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pois é, irmão. E uma coisa importante que agora o irmão falou aqui, durante a oração, que eu prestei atenção, é que a própria oração do Pai Nosso, no finalzinho dela, a oração do Pai Nosso, para quem não sabe também, é escatológica, tá? Porque Cristo também conta muita coisa na oração. Até tem 2 vídeos aqui sobre a oração do Pai Nosso. Recomendo aos irmãos pesquisarem aqui no canal. Não faz muito tempo que eu gravei, que eu repostei, né? Eu reeditei e repostei, porque já faz mais de um ano que eu tinha feito. E aí mostra também que o pré-tribulacionismo está equivocado, porque fala no final, venha a nós, seja feita a tua vontade, assim é na terra como no céu, né? Ou seja, não está sendo feita a vontade dele, irmãos, ainda aqui na terra como é no céu. Somente quando o céu se unir à terra, quando Nova Jerusalém descer, é que vai estar sendo feita a vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra. Bugou aí? Bugou? Eu achei que tu ia continuar. Deu lapso aí, um delay. Eu achei que tu ia continuar. Falhou a Matrix, foi. Isso é maravilhoso, né, cara? Fiquei te esperando aí, cara. É o sono. Ai, É ai, o cara. sono que começou a dar. Eu Mas falei, cara. agora. Mas Mas enfim. é Falei coisas maravilhoso. inefáveis que te deixou sem palavras, eu sei. Sempre que eu É, prego. foi transportado ao céu, Ao terceiro céu, né? ao terceiro céu, em espírito. É. Na verdade, teu corpo ficou aqui, teu espírito foi viajando. Pois é, né? Passando Não, pelos planetas, pelas se o corpo, constelações. se o corpo tivesse ido, não voltava, era consumido, Não. não. Na ressurreição. Pois é, interessante, né? João não foi em corpo, né? Ele foi em espírito. Sim. Então Incrível, tá, né? incrível. Boa noite, irmãos. Deus abençoe Boa todos noite, irmãos. vocês. Fiquem na paz todos aí. Qualquer coisa, a gente volta aí pra mais uma live com vocês. Agora que eu vi que tem um chat aqui. Poxa, agora que tu vai ver, cara. Agora que eu fui ver. Agora já era. Então, irmãos, vou colocar aqui o finalzinho da live pra vocês e É. vou estrear aqui Ladies a and vinheta, gents, a vinheta final vamos pro cinema. Bota teu óculos da live e 3D. já era. Então Bota tá, seu irmãos, óculos. fiquem na paz. Votem só com os 3D aí, igual o João falou, e pronto. Curtam aí o momento de 3 segundos. Fiquem na paz aí, gente. Até a próxima aí.